dia, um bom sábado para todos. Estamos neste momento para recapitular o estudo desta semana, a lição número 10. O tempo tem voado a uma velocidade incrível, já estamos quase no fim de um trimestre. Esta semana o autor evidencia-nos as regras do empenhamento. Isto são as regras que nós, como cristãos, devemos pôr em prática e, acima de tudo, obedecer e orientar. Na semana passada nós estudámos o conflito cósmico, que todos nós somos bombardeados, entre aspas, por esse conflito. Nós, no nosso dia-a-dia, estamos perante isso e, como estudámos a semana passada, iniciou-se no céu. E nós aqui na Terra temos que optar pela fazer as nossas escolhas e saber qual é o nosso caminho para nos orientarmos enquanto cidadãos e mensageiros de Deus nesta terra. Não atrasando mais, Sim. Podes nos levar a uma prece? Vamos orar então, antes de estudarmos a nossa lição. Querido bom Pai, nosso Deus, que estás nos céus, obrigado por esse momento especial, obrigado por sermos alunos dessa escola maravilhosa, onde cada um de nós tem a oportunidade de aprender lições espirituais que nos levarão para a eternidade. Amém. Abençoa cada participante dessa escola sabatina, particularmente aqueles que nos acompanham através da internet. Quem talvez por algum tempo poderá acessar esse vídeo, que o Espírito Santo possa impulsionar essa pessoa para poder e ter clareza da palavra do Senhor. Usa a mim e a Raquel também na exposição da lição, para que tudo quanto falarmos esteja de acordo com a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Raquel, a semana passada foi uma lição muito boa, o conflito cósmico. Conseguimos perceber, afinal de contas, o que acontece no mundo espiritual. Há um pano de fundo, com certeza. Exato. Este conflito cósmico, utilizando outras palavras, é o grande conflito. É a luta entre o bem e o mal. Exatamente. Este conflito, o que é que consiste? Consiste a luta, como tu disseste muito bem, entre o bem, o bem é bem de Deus, o mal, quem é que é o originário do mal, pai da mentira, mentiroso? Exato. É o inimigo. O inimigo. É Satanás. Infelizmente. E é ele que constantemente anda a tentar derrubar, e ele sabe que tem pouco tempo, anda a tentar desviar quantos mais almas sinceras para ele melhor. Exatamente. A nossa lição fala-nos aqui de deuses e não sei o quê, e é-nos evidenciado e é-nos mostrado o episódio que se passou no Monte Carmelo com Elias. Exatamente. E os seus profetas. No Monte Carmelo, nós sabemos que Deus estava presente ali. Sim. Mas também estavam os deuses, estavam a ser adorados. E o incrível, Raquel, é que a lição nos diz que por detrás desses reis havia, ou deuses, havia uma corte angélica do mal por detrás. E dois textos aqui evidenciam, para quem nos acompanha, Elias era um profeta de que Deus levantou para falar num momento difícil espiritual do povo de Israel. Havia um rei Acabe, um rei casou com uma senhora Jezabel muito simpática, que levou não só o rei, mas a nação israelita a pecados incríveis. Mas Deus sempre levanta seus homens, em todos os tempos. Levantou Elias para esse desafio. Exato. Desde todos os tempos do povo de Israel até aos nossos dias, Deus sempre fez suscitar um profeta, alguém, para orientar e ajudar algumas almas sinceras que estavam no seu mundo. É assim mesmo. E nos dias de hoje, nós também tivemos e temos esse privilégio, amém por isso, que Deus enviou alguém muito especial para nos ajudar e saber lidar e encaminhar-nos nestes últimos dias da história deste mundo. E tanto Moisés quanto Paulo, nos dois textos que a nossa lição começa, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, diz que sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Ou seja, aqueles profetas de Baal não estavam a oferecer apenas sacrifício àqueles deuses. Por detrás desses deuses estavam oferecendo ao Satanás. E Paulo também fala em 1 Coríntios 10, 20, que estes homens, as coisas que os gentios sacrificam,
sacrificam a demônios e não a Deus. Isso nos dá aqui uma lição muito importante. Com essa ideia, sabemos que no conflito cósmico entre o bem e o mal, então tem Deus de um lado, Satanás do outro lado. Então nós aqui colocamos em escolha em que lado nós vamos fazer nessa guerra. Há umas semanas atrás nós estudámos o livre-arbítrio. Temos estudado também este trimestre o amor, a justiça de Deus, maravilhoso. Nós estamos a aprender muito mais acerca do nosso bondoso Deus. E nessa lição onde nos é explícito a liberdade. Exato. Nós somos livres. E neste conflito entre o bem e o mal, Deus dá-nos a capacidade. Quando o pecado entrou no mundo, Deus podia ter eliminado logo. Exatamente. Deus tinha poder para o fazer, sim, mas não o fez. Não o fez, dando oportunidade a cada um de nós de saber de que lado é que quer estar. Exatamente. Isso nos dá a ideia de que o reino de Deus é um reino de amor. Exato. E todos nós, na nossa caminhada, fazemos escolhas, independentemente se eu opto, por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar a escolha do nosso companheiro para o resto da vida, exato, a escolha de um curso profissional, o que nós queremos fazer, o que é com aquilo que nós nos mais identificamos, determinados passos importantes da nossa vida, nós temos que fazer sempre uma escolha. E na nossa caminhada cristã, até à Nova Jerusalém, nós temos de fazer escolhas. Exato. E a lição dessa semana, que nós estamos agora a pegar, vai falar sobre como é que Satanás, nesse conflito, age na vida de um cristão e como é que Deus, às vezes, estabelece limites para que Satanás, porque imagina, se nós entendemos pela profecia que Deus tem 4 anjos segurando os ventos. Mas quando a situação se retirar, exato, nós estamos conscientes de que os dias exato, serão muito difíceis, muito complicados. Mas Deus diz-nos, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que se esse tempo fosse prorrogado por mais um tempinho só, nem sequer justos poderiam resistir. Então vai ser um tempo difícil. Olha, Raquel... É um tempo de angústia, o próprio nome o diz. Exato. Daniel ficou preocupado. A lição do domingo, um anjo que chega atrasado. Os anjos se atrasam. Os anjos que voam em milésimo de segundo. Eles vão dizer que um anjo chega atrasado. O que estava acontecendo no capítulo 10 no capítulo 10. Daniel tinha acabado de ter um sonho. Exato. Então, em que Deus lhe mostrou e apresentou-lhe uma profecia e ele, na altura, não estava a perceber o que é que estava ali a passar. Exatamente. E Daniel, na sua bondade e na sua misericórdia, Deus é que teve misericórdia dele. Daniel, exatamente, sim. Fez chegar o anjo Gabriel ao lado dele. Exatamente. Calma, Daniel, isto que está a acontecer não é para os teus tempos, não é para os teus dias. Futuramente isso irá acontecer. Porque Daniel, ao se perceber, ao entender aquela mensagem, ele ficou muito perplexo, ele ficou extremamente preocupado. E o que é isto? O que é isto? E Deus, na sua misericórdia, fez chegar junto de Daniel um mensageiro. Exato, isso é muito bom. Um anjo é um mensageiro. Exatamente. Olha, imagina, Daniel, no capítulo 9, ele lê o profeta Jeremias, a profecia de 70 semanas, que são equivalentes, para quem nos acompanha, em profecia, os tempos são diferentes dos tempos literais. 70 semanas eram equivalentes a quase 90 anos, mais ou menos, que era determinado para que o povo de Israel saísse do cativeiro. Mas Daniel, calculando as profecias, já era tempo do povo sair do cativeiro. Então Daniel fica preocupado. O que significa? Será que o povo já chegou no tempo? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Este anjo demorou 3 semanas. Porque o versículo 12 e 13 diz que o anjo, ao chegar para Daniel, diz, olha, o anjo do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. Quer dizer que a lição nos ensina de que, infelizmente, o inimigo tem os seus agentes no mundo. E tem muitas armas. Eu costumo dizer que ele utiliza muitas armas, muitas delas são de forma muito sangue. Exato. Exatamente. E pretende distrair e
derrubar aqueles que querem ser os filhos de Deus. E aqui tem uma lição para nós muito importante. A lição diz que até os anjos de Deus, os agentes celestiais, podem sofrer oposição por parte de forças do inimigo. Porque, foi algo incrível. Eu gostava até mesmo de ler para que nosso amigo que nos acompanha, a lição, em Daniel capítulo 10, eu anotei até essa ponte, no versículo 10, diz assim Daniel, capítulo 10, versículo 10, eis que certa mão me tocou. Daniel sentiu a presença desse ser angelical, mas o que me chamou a atenção é a maneira como o anjo trata Daniel. No versículo 11, o anjo diz assim, ele me diz, Daniel, homem muito amado. E o anjo foi explicando lá, desde o momento que você acionou o céu em oração, o céu disponibilizou recursos para te explicar. Isso é muito bom, Raquel. Quer dizer que se nós orarmos, Deus envia resposta da parte de Deus. Muitas vezes a resposta que Deus nos envia não é a resposta que nós mais queremos. Exatamente. Isso é importante. Muitas vezes Deus diz, Raquel Cristina, tu tem calma, porque na hora certa tu vais ter. E muitas vezes nós queremos as respostas para ontem. Nós somos uns seres humanos que andamos ali a pensar tudo, queremos tudo em cima do joelho. Mas muitas vezes Deus age, e aqui com Daniel foi precisamente isso. Deus só deu a resposta passado 3 semanas. Exatamente. Durante essas 3 semanas, o anjo do Senhor estava a encontrar empecilhos, porque o inimigo estava ali a rodear e a meter lenha na fogueira, como eu costumo dizer. Exatamente, lenha na fogueira. Isso nos chama a atenção. Se Deus é onipotente, estudamos na semana, na outra lição, há 2 semanas atrás, se Deus tem todo o poder, mas aqui mostrando que Deus mesmo é um Deus amoroso. Permitiu que o inimigo fizesse das suas lenhas na fogueira, mas tão certo que o anjo diz assim, mas Miguel é o nome o batalhador, o nome de Deus nas batalhas espirituais. O Miguel teve de vir e colocou ordem. Jesus aparece. E felizmente um anjo transmite e calma, como disseste muito bem no princípio, Daniel, não te preocupes. Calma Deus aí. está segurando os tempos. E isso é muito bom. O anjo que chegou atrasado, mas trouxe uma grande mensagem. Trouxe. E foi uma bênção. Uma bênção. Uma bênção muito grande e que nós temos o privilégio de estudar e de... Por acaso é um dos assuntos que eu pessoalmente eu gosto muito, tanto de profecia como Daniel e Apocalipse. Eu gosto e tenho interesse e vou procurar, quando há às vezes algum pormenor que fica ali mal esclarecido, a gente pega e vai estudar. E eu vejo que Deus aqui age como talvez um professor ou uma pessoa muito experiente que olha um aprendiz, não, deixa ele fazer isso, deixa ele dar o show e depois eu coloco ordem. E Deus, graças a Deus, trouxe resposta. Aqui temos uma grande lição. Apesar de Deus permitir uma operação temporária do inimigo, ele não perde a situação. Deus não perde nenhuma batalha. Isso nos conforta. E ele já ganhou, derrotou o maior inimigo na cruz. E citaste há bem pouco tempo João 16:33. Nem no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem nos defende pode até atrasar, mas no tempo certo, ele na hora certa ele está lá. O dragão do Apocalipse. Eu ia começar também por isso, o livro do Apocalipse. E aqui fala-nos essencialmente do Apocalipse 12. Se nós formos a ver bem, o Apocalipse 12 é o resumo de toda a Bíblia. Com certeza. É o resumo de toda a Bíblia. E a mãe fala que no livro do Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram. Sim, e neste capítulo, neste capítulo 12, é um capítulo com 17 versículos, em que está tudo. Se nós formos analisar detalhadamente, nós vamos encontrar todo o ministério do plano da redenção e toda a história bíblica. Ok. O que, aí, mais uma vez, nós temos um Deus maravilhoso. E no capítulo seguinte, João apresenta 2 poderes. Um poder que nasceu das águas e um poder que nasceu num território sem água. Perfeitamente nós sabemos que um poder que nasceu no meio dos povos e um poder que nasceu no meio sem povo. Aqui, profeticamente, nós estamos falando de 2 poderes que historicamente foi confirmado. Fala de Roma papal
Sim. E fala aqui dos Estados Unidos da América, que são duas grandes potências que profeticamente nós conhecemos e vamos desvendar esse mistério ao longo de outras lições que vamos estudar. Mas aquilo aqui, particularmente, que Deus permite que esse dragão, que é Satanás, no capítulo 12 define muito bem a antiga serpente, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia fala categoricamente que o dragão é aquela antiga serpente que teve lá no Jardim do Éden, que enganou a nação. Mas, aliás, aí também nos faz lembrar aquele versículo que está logo na primeira profecia bíblica, que está em Gênesis 3:15. Exatamente. Onde vai ter aquele pisar na cabeça, o calcanhar. Irou-se contra a mulher e foi fazer também guerra. E nós vemos isso também aí num versório de uma das lições anteriores. Sim. Que ele fala-nos precisamente: e porém inimizade entre ti e a mulher e a sua semente, e a semente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que calcanhar? Nós, quando somos feridos no calcanhar, quem é que é? Que resiste. É assim, para nós, a serpente, nós sabemos quem é o dragão. Exato. É o inimigo. É o diabo. Mas na altura Deus já fez a profecia que ele ia ficar derrotado. Assim, e olha, incrível. E ele sabia disso, ele tinha consciência. E alguém pode nos perguntar, calma aí, vocês afirmaram que o poder que saiu das águas, a besta que saiu das águas, representa o papado, mas romano. Isso é uma acusação forte. Olha, deixa eu ler para você o versículo 4 do capítulo 13. A Bíblia diz, a última parte, o versículo 5 do capítulo 13 de Apocalipse. A Bíblia diz assim que esse poder recebeu a autoridade do dragão e agiu durante 42 meses. Esse tempo profético para nós é muito importante. Olha, querido amigo que nos acompanha, só para fazer um resumo básico. Em profecia, os tempos são muito importantes. Dia é anos e tudo mais. 42 meses, no calendário judaico, os meses tinham todos eles 30 dias. Se nós fizermos um cálculo matemático bem rápido, 42 vezes 30 são 1.260 dias literais que profeticamente correspondem a 1.260 anos. E nós sabemos o que aconteceu nesses 1.260 anos. Há um poder que governou durante exatamente esse período. Desde 313 até 1798. Pode ir na história universal, vais encontrar um poder que matou em nome da religião. Mas Deus fez suscitar um remanescente nessa altura, libertou-os. E nós sabemos, no nosso continente europeu, para que zonas é que essas pessoas foram encaminhadas. E Deus, na sua misericórdia, providenciou. Se nós formos lá visitar, algumas pessoas já visitaram, temos o privilégio de ver, é um sítio onde os solos eram ricos, férteis, havia bastante água, havia... assim, em termos de sobrevivência, as pessoas que fossem ali resguardadas naqueles locais eram pessoas que podiam viver. E tanto viveram que viveram há mil e tal anos. E hoje a história irá se repetir. E depois, primeiro que a história confirma que é um facto, e temos aqui sítios históricos que confirmam a veracidade do que a Bíblia retrata. E o que é incrível que falamos aqui no princípio, tal como Elias, Deus levantou um remanescente, aqui também Deus levanta outro remanescente. Tem sempre um povo que resiste às artimanhas do inimigo. Felizmente, graças a Deus. Ele tenta destruir todos. Aliás, ele mesmo, o próprio Jesus, ele tentou destruir de mil e uma maneiras. Exatamente. Se nós formos analisar, quando os magos foram ter com o rei Herodes, pensavam os magos, não é? Que o rei Herodes tinha conhecimento do rei de Israel e não sei o quê, que ia nascer. Ele, quando vocês o encontrarem, venham cá dizer. Se nós soubermos, naquela altura, as pessoas estavam... Quem é que eram as pessoas que estavam à espera do Messias? Era o pai, a mãe e poucos mais. Exatamente. Os pastores. Porque as pessoas estavam tão envolvidas com os negócios, com o dia-a-dia, com os afazeres, que não estavam completamente desligadas de que havia de vir um libertador, além de estarem também na altura sob o domínio dos romanos. Exato. Tudo bem. Mas
elas economicamente e em termos... estavam todas atarefadas, não estavam preocupadas, nem punham em mente a preocupação nas coisas divinas. E curiosamente, desde a época de Elias, Deus deu um tempo para que Satanás talvez agisse sobre Israel, trazendo o paganismo, trazendo adoração a outros deuses, até dizer, basta, Elias, vá para lá e derruba todos os profetas de Baal. O que nós estamos aprendendo aqui? No tempo de Daniel, Daniel ficou preocupado com o tempo da profecia e Deus manda um anjo, Daniel, não te preocupes, daqui a pouco eu vou agir. Agora estamos aqui no tempo do Apocalipse, o que a gente percebe? Que esse poder, que recebeu a autoridade do inimigo, de Satanás, teve um limite temporal. Ou seja, Deus, e a lição diz aqui, Deus coloca limites para que o inimigo talvez tente agir. Eu acho que Deus é tão sábio para mostrar a sua soberania, a sua grandeza, de modo que nós possamos confiar muito mais nele mesmo. Porque do jeito que Deus agiu ao longo do tempo, não temos como não confiar no Deus que nós temos. E ali vamos entrar na lição que eu acho que é o ponto central da nossa lição. O caso de Jó nos traz a resposta correta das regras de empenhamento. Ou seja, Deus permite que às vezes o inimigo age sobre nós ou sobre o seu povo, talvez, não sei se essa linguagem correta, talvez divinamente tenha a melhor linguagem, mas humanamente eu acho que é essa linguagem que posso usar. E Deus diz, vai lá no servo Jó, por exemplo, toque, mas não toque a vida. Para quem nos está a assistir, o caso que se passou com Jó, as próprias escrituras descrevem-no como sendo um homem, um habitante que vivia num lugar chamado Uz. E era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Era um homem de Deus. Era uma pessoa que, além, vivia bem financeiramente, era muito rico. Não, e muitas vezes, mas, apesar de ele ser um homem íntegro, certo dia, os agentes fizeram uma reunião e, como agente da autoridade dos mal, foi-se reunir lá também. E ele fez um discurso direto com o próprio Deus. E Deus pediu-lhe. Satanás disse, o Jó vive bem porque tu dás-lhe tudo, ele é um homem muito abençoado. Retira-lhe os bens e vê se testas essa fidelidade. Se é de facto... E Jó continuou, apesar, tirou-lhe os filhos, tirou os bens, os animais, aquelas coisas todas que o Jó... E mesmo assim Jó continuou. E mais tarde, Deus só pediu ao inimigo para não lhe tirar a vida, para permanecer. E nós sabemos que ele teve uma doença que nem sei nem tem nome até. Sai tumores no corpo. E tinha feridas na pele. Eu não sei muito bem o nome da doença, mas qual fosse a doença, aquela doença era uma causa de grande dor e grande sofrimento. E mesmo assim, o inimigo, apesar de tudo, ainda foi utilizar a esposa, disse, Jó, abandona o teu Deus e morre. Os próprios amigos, que eram os ditos amigos, também deviam ser uns amigos. Amigos e amigos. Que disseram, Jó, tudo, abandona a Deus. Mas Jó permaneceu sempre firme e íntegro. E muito mais até do que... E é um exemplo e uma lição para cada um de nós. E Raquel, outra lição que nós temos que refletir é o seguinte. Se acontecer uma reunião celestial e o nosso nome for apresentado, será que receberemos o mesmo testemunho da parte de Deus? Porque Satanás traz alegações contra nós. Isso anda sempre. Esse teu filho é o gênio, não presta. E Deus fala para mim ou para Satanás, não te preocupes, Jó é um homem íntegro. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse termo no hebraico. É uma palavra chamada tam. Quer dizer, a integridade de Jó era muito mais do que ser um homem que ia para a igreja no culto semanalmente. Era que Jó era até muito íntegro na vida social. Era. E socialmente as pessoas tinham um bom testemunho. Davam testemunho e as pessoas gostavam dele. Exatamente. E aí agora atrás, Deus coloca um limite. Jó age em tudo na vida de Jó, falou muito bem a Raquel. O inimigo retira os bens. Não sei qual foi o intervalo de tempo que Jó perdeu, mas olha, Jó, estávamos no campo,
as 5 mil cabeças depois, todos foram. Só sobrei eu para trazer o recado. Aí, pois, e aí eram os próprios servos que vinham dando notícias. Exato. E também isso à medida que Jó ia recebendo uma notícia, olha, Jó, morreu o teu filho. Exatamente. Passado um bocado, ou um dia, ou não sei, passado uns tempos, olha, morreu o teu... É doloroso. É Muito doloroso. Muito. E Jó permaneceu sempre firme, nunca atribuiu culpas a Deus. E isso aí é um exemplo para nós como cristãos no nosso dia-a-dia neste mundo. Que apesar das dificuldades, bem este, bem aquele, o inimigo anda sempre a rodear para nos desviar do amor de Deus. Apesar disso, aconteça o que acontecer, não nos devemos desviar do amor de Deus. Deus responde às acusações de Satanás perante esse Conselho Celeste, permitindo que Satanás teste a sua teoria. Eu até penso que aquilo foi num tribunal onde tem advogado de acusação e de defesa, mas apenas dentro de limites. É aqui onde surge o tema principal da nossa lição. Até as ditas regras de empenhamento. Até onde é que tu podes ir? Até onde que podes ir. Mas amém por isso. Haverá um tempo que isso vai terminar. Deus vai dar um basta final. Sim, Exatamente. mas aqueles que escolheram, Sim. e nós sabemos isso, estar do lado de Deus, vão passar dificuldades. Muitos vão descer ao pó da terra. Exato. Não há a maior dúvida. Realmente. Mas Deus vai orientar e vai enviar anjos ou vai enviar protetores para estar ao lado daqueles seus filhos. Como fez no passado, também o irá fazer. E ao longo da história do cristianismo, existem muitas pessoas que têm bons testemunhos sobre o cuidado e a proteção de Deus. Conta essa história. Um pregador, uma vez contou, ele ia pregar numa zona muito perigosa e foi abordado por marginais. Pois. E ele, de repente, começou a chamar Miguel. Os marginais ficaram a olhar, mas Miguel quem é? Miguel, chamava o nome de Jesus, o arcanjo Miguel. Pois, o arcanjo. Miguel. Depois, de repente, ele conta ao pregador, apareceu um homem grande que os marginais correram-se. Então, nós podemos clamar pelo nome de Jesus. Nas nossas batalhas, ele aparece e nos protege. Isso é muito bom. E aqui aprendemos muitas coisas. Quer dizer, que no grande conflito, na luta entre o bem e o mal, existem regras de empenhamento. Deus estabelece limites. Permite que o inimigo age, isso é um facto. Tem coisas que, vamos lá, nós ainda como seres humanos, no problema do grande conflito, não entendemos toda a estrutura completa. Vamos entender até a eternidade. Mas diz que nesse conflito cósmico há parâmetros. Deus estabelece limites para que o inimigo age, não para que, claro, imagina se Deus permitisse que o inimigo fizesse das suas, acho que já não existiríamos. Eu já tinha destruído. já tinha. Era. Exatamente. Era encontrar, Eugênio pecou, pronto, esse é o meu problema, que eu faço ele desaparecer e ele perde a oportunidade de ser salvo. Pois. Ok. E o governante temporário deste mundo. Que governante temporário é este? João, nas lições anteriores, li a lição que Satanás e seus seguidores receberão temporariamente. Lembra que quando a gente estuda as profecias, né, no milênio, a terra vai estar em férias, o inimigo vai estar preso. Nós entendemos que essa prisão que Satanás vai receber é uma prisão porque não terá pessoas para enganar. Pois não. Mas só que a Bíblia nos conta que haverá uma ressurreição onde os mortos, ímpios, ressuscitarão para ir contra a cidade santa. Sim, mas né? aí, atenção, que quem nos está a ouvir pode perceber mal. Exato. Haverá duas ressurreições. Com a certeza. Primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, que será quando Jesus chegar, quando Jesus vier buscar o seu povo e aqueles que são tementes a Deus e que põem a sua vida nas mãos dele. E passado o milénio será a segunda ressurreição, Exatamente. que é essa ressurreição que tu te estás a referir. E esse milênio, que é o tempo que a Raquel acabou de dizer, é um período em que Deus vai esclarecer para todos os salvos aquilo que nós não compreendemos nesse conflito. Porque nessa guerra espiritual, podemos até comentar, falar, tem muitas coisas ainda por se esclarecer. Porque nós vimos pessoas honestas a serem mortas. Às vezes aparentemente a nós parece, aquela parecia,
mas muitas vezes nós não imaginamos o que é que está por detrás. Exatamente, Muitas vezes, exatamente. às vezes é melhor, não sei. Então, o inimigo, o Satanás, receberá, ou seja, tem até, imagina quando Satanás aparece até Jesus e lhe diz, olha, se me adorares, todos os reinos do mundo dou-te. Isso foi a própria tentação que ele fez a Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Muito sábia. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E aqui nós encontramos uma grande lição. A Bíblia tem que ser a nossa defesa contra as artimanhas do inimigo. Porque Satanás teve a ousadia e a coragem. Tipo, um criado ter a ousadia de tentar o próprio Criador. Exatamente. Imagina agora ser criado. nós seres falíveis. Por isso que a Bíblia nos convida a todos nós a vigiar. E orar. Porque esse inimigo, ele recebe temporariamente um poder que ele vai talvez governar o universo. Mas continuamos a dizer, Deus estabelece regras nesse conflito. Ainda bem por isso. Deus estabelece regras. E o Novo Testamento apresenta um confronto de reinos, ou seja, o reino da luz e o reino das trevas. Ou seja, o da justiça e o da injustiça. Lá está, o bem e o mal. E com as trevas a originar-se em Satanás e na sua rebelião. Infelizmente, o inimigo sempre e sempre. E eu quero aqui imaginar, quando antes de Jesus ser crucificado, Pilatos apresenta 2 homens. É incrível que eles estavam gritando para soltar o homem mais perigoso da cidade, que era Barrabás, e dizem, não, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Eu quero imaginar que naquela multidão, o inimigo enviou legiões de demônios, infelizmente, para incitar a multidão. Porque eu acredito que não era normal. Está evidente, este Barrabás é o criminoso. E Jesus é o homem íntegro. Porque assim, durante 3 anos e meio, aquelas pessoas que estiveram ali tinham visto e tinham assistido a todo o testemunho de Jesus. Certo. As pessoas, muitas delas foram alimentadas, muitas delas viram milagres, muitas delas viram o cotidiano de Jesus. E não será que eles não conseguiam ver o ser bondoso, amoroso daquela pessoa? É como tu dizes, estavam seres do inimigo ali presentes a incentivar o povo a falar contra Deus, a dar a libertação a Barrabás. E no capítulo 12 de João, temos um texto muito interessante. Fala sobre essa questão João 12, versículo 31. Diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Que notícia fantástica. Satanás poderá ter um tempo que provavelmente estará a governar temporariamente o mundo, mas aqui a Bíblia nos deixa uma mensagem, uma informação bastante clara. Este príncipe desse mundo terá um tempo determinado. Por isso é que é temporário. Exatamente. Porque este príncipe não tem a sua autonomia, nem a sua monarquia para sempre. Ele acabou com o final dele, foi o final quando Jesus morreu na cruz. Quando o próprio Jesus, minutos antes, ou momentos antes de morrer, diz, está consumado, o que é que está? Terminou-se o tempo para Satanás. Eu, se fosse Deus, eu acho que eu ia aniquilar Satanás rápido. E Deus é um Deus, ainda bem que eu não sou, Deus é um Deus de amor, imagina. Ainda bem, mas Deus deu-lhe oportunidades. Exato. E eu também. E dá a oportunidade a cada um de nós de se entregar. Deus não foi um Deus tirano ao nosso ponto de vista. Deus foi um Deus soberano, pelo contrário, mas na sua benignidade e no seu amor infinito. Nessas regras de empenhamento, a lição nos traz pelo menos 2 grandes aspectos importantes. Primeiro, Deus concede o livre-arbítrio às criaturas. Amém por isso. Isso é extremamente importante. Segundo, as regras de atuação convencionadas que desconhecemos, pelo menos agora, né? Deus, há muitas coisas que nós não conhecemos. E ficamos assim, muita gente pergunta, mas se Deus é tão bom, tão amoroso, por que há tantas mortes, há tanto sofrimento no mundo fora? Nós não conseguimos entender, claro, todas as informações do conflito. Assim, concordo plenamente. Nós, como humanos, não conseguimos compreender os desígnios de Deus. E nós não compreendemos
a maioria, nós não compreendemos o porquê de acontecer determinadas coisas. Às vezes, muitas vezes pode ser um familiar nosso, alguém ao nosso lado, um vizinho, um amigo, um conhecido. Muitas vezes nós não compreendemos, mas um dia saberemos e iremos compreender o porquê das coisas. Exato. E a Bíblia, esse texto de João que nós acabamos de ler, nos dá a evidência de que o inimigo tem tentado a agir temporariamente e logo será despedido finalmente. Limites e regras. Ainda bem que o grande conflito tem... Eu creio que já sabemos quem é o vencedor. Sabemos. Sabemos quem é o vencedor. Sabemos quem é o vencedor, mas é tão bom que Deus tem todo o poder, tem todo o domínio, é vencedor. E não quero declarar, não quero colocar a bandeira branca, a guerra está vencida, mas quero fazer com que todas as criaturas percebam que o seu governo sempre foi baseado em amor. Raquel, essas regras e limites nesse grande conflito, o que é que quer comentar relativamente a isso? Como tu disseste muito bem, a vitória nós sabemos, que a vitória está garantida, agora resta saber se eu ou não, se eu vou lá um dia estar, mas a vitória, por cada um de nós, por amor a cada ser humano, Deus conseguiu fê-lo. Embora as hostes do inimigo tiveram a tentar até ao último momento destruir tudo, mas não. Mas Deus aí ganhou a batalha e irá, ele, como ele diz em Malaquias 3:6, diz, eu sou o Senhor, não mudo. Como ele foi no passado, como ele fez promessas no passado, irá fazer promessas no futuro. Amém por isso. Amém. O mesmo Deus no passado, o mesmo Deus que esteve nesta terra como humano, viveu e teve os mesmos problemas que nós temos hoje, será o mesmo Deus um dia que nos virá buscar e redimir neste mundo. E apesar de todos esses problemas, de todas essas dificuldades, é mais uma convicção para nós, como seres humanos, compreendermos o que bom Ele tem para cada um de nós. A conversa está bastante interessante, é um assunto profundo que 40, 30 minutos são suficientes para a gente recapitular. Estamos a chegar quase à reta final. É só para te lembrar, querido amigo, querida amiga, querido irmão que nos acompanha nesta manhã, que a grande questão no grande conflito que está em causa é o caráter de Deus. Por isso é que nós há muito tempo falamos de que Deus quer mostrar às suas criaturas e ao universo, não só a esse mundo caído, as outras criaturas que Deus criou, de que o seu governo sempre foi baseado em amor. Satanás faz as suas acusações e apresenta como alegações as nossas falhas, mas Jesus pagou o preço por nós. Isso é muito, muito interessante. Não sei se eu queria falar mais alguma coisa em torno da nossa lição que nós estudamos, como vamos concluir. Temos aí 1 minuto apenas para fechar a nossa lição. Eu concluía com o versículo que nos vem, e aí é um alento para cada um de nós e para todas as pessoas que nos estão a ouvir, que é João 3:16. Ok. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém por isso, porque temos um Deus que veio para nos resgatar. E podemos estar confiantes e expectantes, ao mesmo tempo também, como será a remissão dos crentes nos últimos tempos. Não é motivo para termos medo, pelo contrário, é motivo de alegria. É uma bênção. E como nos diz em Josué 24:15, diz, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Amém. E é isso que eu ponho na minha casa, no meu lar, e tento transmitir ao meu pequenino. Amém. Porque é por cada um de nós. Amém. E a última parte do livro, O Grande Conflito, a irmã White nos dá uma certeza. O grande conflito vai terminar e no final todos os seres, animados e inanimados, declararão que Deus é amor. Esse conflito tem um vencedor. Não importa, querido amigo, querida amiga,
você está passando uma situação que talvez está a ser prisioneira do inimigo, Deus tem poder de lhe resgatar desta situação. E no final, essas regras de empenhamento, Deus tem limite. O inimigo não age na nossa vida destruindo tudo. Deus é tão amoroso que quer nos resgatar e nos salvar. Queremos que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco e participar desse estudo da lição da Escola Sabatina. E esperamos que outros estudos possam trazer várias lições para nós. E Raquel, para fechar a nossa lição, queremos fazer uma oração. Sim. Querido e bondoso Deus, obrigado por termos o privilégio ainda de estudar a Tua Palavra, de termos a oportunidade de, apesar das dificuldades que estão a começar a surgir no nosso mundo, nós temos noção que estamos a viver os últimos momentos da história nesta terra, mas apesar de tudo nós ainda temos o privilégio de vir à Tua igreja, de vir à Tua casa a adorar-Te e louvar-Te, Senhora. Obrigado por todas essas bênçãos, dá-nos ânimo, protege-nos e siga com a caminhada de cada filho Teu. Nós sabemos que existem muitos filhos Teus espalhados por aí. Ajuda-nos a sermos luzes e a transmitir o Teu amor a cada um deles. É o que Te pedimos, não porque sejamos dignos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.